Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu agora faço isso para quem é de dia, para quem é da tarde, para quem é da noite. Muito obrigada por vocês estarem aqui acompanhando a gente. O Toca Falar Disso da semana com uma pessoa muito especial, a querida Rosário Pedroso. É uma autora portuguesa que tem um trabalho fantástico dentro da construção poética. E eu vou apresentar, lendo a biografia, mas nada melhor do que a própria Rosário para falar um pouquinho de si. Rosário Pedroso nasceu em Lisboa, na freguesia de Santa Justa, 16 de abril de 1963. Tem raízes no Alto Minho e na beira litoral. Vive em Cascais e é professora do ensino secundário. Autora de 2 livros de poesia, Por Uma Hora Não Vale a Pena, de 1981, edição do autor, e Extremos Espaços e Tempos Habitáveis, da Pastelaria Estúdios, 2016. Tem participações em diversas obras coletivas, entre as quais Eclética e Mundos, editora Colibri, 2016 a 2020, coautora na antologia Poesia Portuguesa, 2013 e 2018, edição bilíngue, Asas de Poesia, editorial Novembro, de 2018. Na década de 80, participou de vários poemas, foram publicados em diversos jornais. As suas criações poéticas podem ser lidas na página do Facebook Rosário Pedroso em Poesia, e comemora 1 ano desse lançamento do Sombras Rock pelos Montes, da editora Colibri. Então, Rosário, muito bem-vinda e gratidão pela generosidade de aceitar o nosso convite. Eu é que agradeço, Adriana, e todo o vosso apoio ao meu trabalho ao longo destes últimos anos. E cumprimento também todas as pessoas que nos escutam, sobretudo além mar, não é? Na Europa, mas também além mar. Com a pandemia, Rosário, eu descobri uma ferramenta assim interessante, que eu sempre fui muito resistente. Eu acho que a gente já conversou sobre isso. Por causa dos eventos presenciais, né, dos lançamentos, dos saraus, das tertúlias, a minha geração, a nossa, né, foi muito acostumada a encontrar com as pessoas, a olhar, a falar, estarem sempre em convívio. E com a pandemia eu quebrei uma resistência, porque eu nunca gostei de vídeos, sempre morri de vergonha de estar, né, tão exposta assim, publicamente, e tive que me adaptar a essa realidade nesse 1 ano, né, que a gente está nesse confinamento, estado de emergência, e tem sido também muito gratificante, porque a gente tem conhecido pessoas que em outros tempos não teria condições, né, porque moram em outros lugares. A nossa poesia, o nosso trabalho está atingindo locais assim que a gente jamais imaginou no Brasil, na Europa toda, até no Japão, nos Estados Unidos. Tem muitos portugueses, muitos brasileiros, enfim, africanos, enfim, as pessoas espalhadas pelo mundo, né? Então, a língua portuguesa é muito forte no mundo inteiro. E isso dá um certo alento para a gente, para sobreviver, para continuar persistindo a escrever e a produzir cada vez mais, sabendo que tem tanta gente que também agora, a partir desse momento de lives e de vídeos no YouTube, conseguem também acompanhar e conhecer um pouquinho de cada autor. E a proposta do Toca Falar Disso é justamente essa, a gente mostrar quem é a pessoa por trás do livro, né? O leitor tem muita curiosidade também, ler seus poemas, mas tem curiosidade também de saber o que pensa um pouquinho a Rosário Pedroso. E dentro disso que a gente está falando, você é professora, né, do ensino secundário, eu acho que não deve ser nada fácil esse momento para vocês, e eu queria que você contasse um pouquinho como é que está sendo essa experiência de pandemia, sala de aula, autora, com essas crianças todas em casa, em confinamento, em aula virtual. É verdade, está a ser também um momento que não é muito fácil, quer para nós professores, quer para os alunos, porque também eles estão privados de estar com os amigos, e é exatamente nesta altura, não é, da adolescência, que eles gostam particularmente de estar com os grupos, é a fase dos grupos, de sair em conjunto, de fazer atividades, e realmente estão impedidos. Estão impedidos. Isto por um lado. Por outro lado, fora na sua vida social, na sua vida escolar, também a escola era um local onde eles se encontravam com os amigos e tinham um lado de socialização e de convívio
um lado afetivo muito forte e eles estão sem esse lado, não é? E claro que também tenho percebido que há uns alunos mais desanimados do que outros, mas noto em alguns deles alguma preocupação em relação a toda esta situação e, claro, depois depende também do contexto familiar, se o contexto familiar foi mais afetado ou menos pela pandemia. E claro que há realmente situações mais difíceis às quais temos que estar atentos, nós professores. Sobretudo que muitos jovens podem tentar, podem. Tem o risco, não é? Há aqui o risco também da depressão na juventude, etc. E, portanto, nós temos estado sempre atentos, quer dentro das nossas aulas, das aulas que lecionamos, quer através do projeto de cidadania, que é um outro espaço em que eles são também estimulados na sua relação com o mundo e com a comunidade. E tentamos, enfim, que eles passem por isto o melhor possível, apesar de todas as limitações. É claro que, do meu lado, é muito mais cansativo estar a trabalhar nestas circunstâncias, porque eu tenho as aulas online, tenho as reuniões online, tenho que corrigir os trabalhos online e portanto, são horas e horas e horas em frente do computador. E depois eu própria também estou um pouco isolada aqui, passeio no campo, porque na fase pior da pandemia não podia ir para a beira-mar, não é? Portanto, aqui em Cascais o Pardão teve fechado e toda a zona litoral mais vigiada e portanto é como se estivesse presa assim num sítio bonito, mas, mas muito limitada, não é? E também na comunicação, os cafés fechados, tudo fechado, as pessoas, muito poucas pessoas na rua, não é? E foi uma fase de grande isolação e, portanto, eu agora espero que, enfim, é preciso ser disciplinado e que as pessoas sejam disciplinadas para nos ajudarmos todos uns aos outros, no sentido de reduzir os contágios, não é? Todas aquelas regras de distanciamento, da máscara, etc. Isso é muito importante para que não se repita São tempos uma situação tão brutal como é. difíceis e mais torturantes ainda. Sim. E mais torturante ainda pela paisagem maravilhosa que tem em Cascais, tão pertinho do mar, esse lugar fantástico. Realmente não é nada fácil, vocês estão acostumados, né, a respirarem essa Exato. maresia e não poder circular. Não houve só aspectos negativos, porque com o ressurgir de todas as salas online de poesia, nas tertúlias online, realmente muitas pessoas do Brasil, algumas pessoas do Brasil têm participado, eu tenho encontrado pessoas do Brasil, por exemplo, e que seria mais difícil detectar e conhecer, e também através das salas de vídeo, por exemplo, a América Latina, portanto, esse lado que também tem a ver connosco, não é? Também tem a ver connosco e, portanto, tem havido uma aproximação. E até eu estive num lançamento de um livro online e até houve um poeta que comentou um aspecto
no qual eu não tinha pensado, mas estou de acordo. É quando nós íamos para as tertúlias presenciais, frequentemente nós já tínhamos os nossos grupos, alguns amigos mesmo, e então tínhamos aquela tendência de que entrávamos no evento, mas íamos mais para aquele nosso grupo, para aquelas 2 ou 3 pessoas com as quais estávamos mais habituadas a conviver. E esta coisa do painel online, em que se vê toda a gente, isso também aproximou mais as pessoas. Veremos como é que fica depois de tudo isso. Mas realmente, por um lado, passamos, num determinado grupo, num determinado projeto, passamos a conhecer-nos melhor. Porque ali estamos todos, nós estamos no nosso grupinho. E isso realmente esse é um aspecto. Foi o lado bom desse momento. Foi o lado bom desse momento e os laços que ficam com as outras pessoas que estão mais distantes, não é? E que se calhar nem viríamos a conhecer se não se desse toda esta situação lamentável, por um lado. E, Rosário, assim, claro que é muito mais desgastante, né? Até principalmente para vocês que são professores, essa dinâmica toda. Para nós que fazemos eventos, tem realmente o lado que a gente perde daqueles eventos, dos abraços, dos encontros, mas a gente conseguiu realmente expandir de uma forma que eu acho que não tem mais volta. Porque mesmo que voltem os eventos presenciais, esse contato virtual com pessoas que estão na Argentina, no Chile, em Angola, em toda a Europa, tem gente da Croácia, da Irlanda, da Dinamarca, que em outros momentos não estariam, né, num evento presencial em Portugal. Então, isso é muito rico, essa troca entre os povos, né? E eu acho que a literatura... É um legado positivo da pandemia. Sim, e a literatura, acho que ela puxou muito isso, né? Os saraus, as tertúlias, os lançamentos de livros virtuais, ficou uma coisa muito democrática, né? Então, isso. Tem muitos projetos, tem muita gente fazendo, às vezes a gente não consegue acompanhar todo mundo, que é tanta coisa também acontecendo, né? Virou realmente uma... Há muitas salas de vídeo de pessoas a dizer poesia e eu não consigo acompanhar, claro, sim, até porque ao final do dia eu já estou muito cansada do online. Sim. Mas vou acompanhando a algumas pessoas e realmente é algo que ficará, terão sempre que ficar as tertúlias para depois, penso eu, para que depois as pessoas que estão longe continuem a acompanhar-nos, não é? Nós vamos abandonar. Eu acredito, sim, que vai ser uma coisa paralela. E dentro dessa conversa, né, sobre a pandemia, qual é a lição que fica? Qual é a sua percepção em relação a isso? Em relação a isso, a pandemia também, em termos sociais, revelou aspectos que já estavam fragilizados e que pioraram um pouco. Portanto, eu espero que realmente haja mais consciência social, que fazemos parte de um todo e que temos que dar o nosso melhor para melhorar o global, o global. E houve muitas reflexões que foram desde ao Sistema Nacional de Saúde até às alterações climáticas. Portanto, há muitas coisas, há muitos aspectos que foram focados com uma intensidade que, se não tivesse existido a pandemia, não teriam sido focados. E portanto, é bom. Criaram-se redes de solidariedade muito fortes para corresponder às necessidades de pessoas que ficaram abandonadas a si próprias, não é? Porque muita gente teve que deixar de trabalhar,
E isso, no fundo, revela também uma energia que existia no país, que ainda não se tinha revelado com tanta intensidade, porque também não tinha sido necessário. Agora, o outro aspecto é o valor da comunicação presencial, a importância da família quando tivemos que ficar sem nos encontrarmos, não é? Mesmo quando algumas coisas trágicas se passavam. E a importância da vida social, porque o homem é um ser social, não é solitário, não é um ser solitário. Algumas pessoas, excepcionalmente, poderão ser, mas não, nós gostamos de estar em sociedade com os outros. E porque nos prolongam, porque nos completam, porque ajudam a nossa vida também a fazer sentido. O homem é um ser social. E isso foi a parte também mais violenta da pandemia, eu penso. Essa parte, assim, da falta do convívio, é onde a gente se energiza, onde a gente se alimenta, onde a gente troca, onde a gente se inspira, né? E por mais que tenha o contato virtual, o ser humano, a internet às vezes oscila um pouquinho também, Rosário, mas não tem problema não, porque como a gente está gravando, aí depois eu faço a Eu edição e não corto. ouvi o que disse ultimamente, por isso é que eu fiz assim. É, por isso, porque como ela às vezes oscila, aí como é editado, aí eu corto esse pedacinho. Mas Claro. dentro disso que você estava falando, é justamente isso. O ser humano ele tem necessidade de contato, né? E quando a gente é privado desse contato, por mais que exista o telefone, os vídeos, a gente sente, é inerente da natureza humana, né? O abraço, o estar perto de alguém. Então, isso realmente está deixando muitas pessoas deprimidas, tem deixado muitas pessoas assim, até se isolando, até pessoas que a gente conhecia nos contatos, nos eventos, nos saraus, estão totalmente isoladas, não estão mais, estão fechadas nos seus próprios mundos, porque realmente sente, né? É uma forma muito difícil de ter que conviver durante um ano. Né? A gente achava que era coisa de um mês, 2 meses, e agora já está se prolongando por muito mais tempo. E dentro disso, eu queria te fazer a pergunta. Você foi uma grande corajosa, porque o Sombras Rock pelos Montes foi lançado em plena pandemia, não é isso? É verdade. Eu e toda a gente, ninguém estava à espera do que se ia suceder. A nossa geração não viveu nenhuma pandemia, a não ser ouvir assim umas coisas da gripe das aves e assim umas coisas, assim umas coisas. Nós nunca vivemos uma pandemia. Pronto. Noutros continentes houve doenças mais complicadas, por exemplo, o ébola, etc. Mas nós aqui não tínhamos, entre outros, mas nós aqui não tínhamos. E de maneira que, entretanto, o livro já estava na editora, quando, o livro ficou concluído, é de abril. Portanto, 2020, e depois já estava na editora, e portanto eu continuei o meu trabalho. Agora, é um livro que nunca teve lançamento, teve um pré-lançamento virtual para divulgar, para dizer que realmente ele existe, em que algumas pessoas se pronunciaram a nível crítico,
mas de qualquer das formas, foi publicado num momento muito difícil e nesse aspecto tenho pena, porque eu considero que é um livro síntese dos últimos anos, contém poemas que eu publiquei em alguns projetos coletivos e que estavam isolados e, portanto, eu devolvi-lhes o contexto inicial, porque eu já participei em mais de 60 projetos coletivos, era muita coisa, tinha tudo muito disperso e descontextualizado, porque frequentemente pedem-me, envie-me um poema, não quero participar, então envie-me 2. Só que esse poema que foi, às vezes é só um poema, ou 2, eles fazem parte de um conjunto, de uma determinada fase. E ali ficam descontextualizados. No entanto, eu tenho participado com o maior dos prazeres e sobretudo, gostava muito dos eventos depois, dos lançamentos, e é uma boa forma de divulgarmos os nossos trabalhos e também de nos darmos a conhecer aos pares. Esses projetos coletivos são muito, muito importantes. Mas depois o que acontece é que a obra fica dispersa e então tem uma síntese. Eu escolhi uma série de poemas que já tinham feito parte desses projetos coletivos e juntei com outros publicados online e, portanto, é uma síntese dos últimos anos. E tenho muita pena porque fecha um ciclo. Acho que a partir daquele momento, e eu já sentia que se estava a fechar um ciclo. Só que com a pandemia fechou-se mesmo. Não sabia que ia haver algo de mais forte que realmente ia provocar necessariamente uma nova fase. E por isso tenho pena porque eu divulguei muito online, houve muitas pessoas que se pronunciaram. No entanto, algumas pessoas depois, mais tarde, vieram-me dizer que não se tinham apercebido, porque depois as pessoas não estão sempre no Facebook, vão-se. Portanto, nunca chega a toda a gente. E de maneira que isso, o que me aconteceu a mim, aconteceu a muitos autores, aconteceu aos livreiros, aconteceu às editoras, que realmente foi uma fase muito, muito, muito difícil. E, portanto, esperemos. E um outro aspecto é que eu espero que realmente possa vir a haver alguns eventos, é claro, com um público mais reduzido, pode haver turnos, haver um evento das 3 às 4, o mais pequenino, depois ou das 3 às 4h30 e depois, ao fim da tarde, um outro, as pessoas inscreverem-se. É claro que quem está a dinamizar os eventos vai ter mais trabalho, vai ter mais trabalho. Mas é completamente diferente as pessoas comprarem livros quando podem folheá-los, vê-los, do que estarem a comprar online em que têm uma pequena sinopse apenas, não é? Também, claro, eu divulgo a minha poesia no Facebook, mas ninguém sabe ao certo o que é que está neste livro, o que é que está nos outros, não é? Portanto, um evento online é completamente diferente, porque também os livros de um autor podem ser ou não diferentes. No meu caso, há uma linha de continuidade, desde o primeiro livro até este, há várias linhas de continuidade, há o amor, há a questão social, é claro que
vai ganhando novas formas e diferenças, porque o meu livro, o meu primeiro livro, que levanta questões sociais, prendem sobretudo com a imigração, entre outros. É claro que depois eu fui crescendo e fui vendo a sociedade de outra forma, não é? Mas lá estão as linhas, todas as linhas que depois continuariam, não é? As bases, a questão do afeto, a questão do amor, a questão das. Eu acho que sou uma poeta da condição humana, nas suas diversas vertentes. É isso. A minha poesia exprime a minha relação com o mundo, é aquilo que eu observo, mas é também uma poesia de denúncia. A questão das mulheres, eu escrevo sobre as mulheres. A pandemia trouxe-me uma grande surpresa, porque eu já tinha escrito 2 contos, que por acaso eram contos de Natal, porque pessoas amigas tinham-me convidado para participar numa antologia de Natal, e eu no início escrevia uns poemas de Natal, mas depois eu disse: agora não vou continuar a escrever poemas de Natal ao resto da vida, porque depois outro ano convidavam-me outra vez, outro ano. Então eu resolvi escrever uns contos, escrevi por 2 vezes um conto de Natal. Entretanto, há a pandemia e eu ainda começo a escrever uma poesia com a temática da pandemia. E eu começo a olhar para aqueles poemas e a pensar: ok, mas é que não é bem isto. Não é bem isto. Esta realidade é uma realidade nova. E pronto, eu tenho aqui estes poemas. Mas é preciso outro formato. Se calhar eu preciso de outro formato para exprimir o que observo, o que eu estou a sentir, o que eu penso, porque aquilo que eu escrevo é muito também aquilo que eu penso. Aquilo que eu penso. E é claro que tem na base as minhas emoções e os meus sentimentos, mas é aquilo que eu penso. E há uma busca muito grande na procura da palavra certa para dizer o afeto, a raiva, a revolta, aquilo que for. E uma grande insatisfação em relação a todas as palavras que encontro, porque tudo me soa a gasto, já ouvido mil vezes, etc. por aí fora. Eu diria que eu quase procuro a palavra exótica. Gostaria de mais tempo para poder investigar mais as palavras e ir ao étimo, à origem. Há poucos autores que fazem isso, mas é muito interessante. Só dando um parênteses. O Miyakoto tem tem palavras belíssimas, tem uma grande admiração por ele, e ele vai muito aos étimos latinos. Isso é um autor que me fascina pelo vocabulário, eu adoro as palavras dele, as palavras que ele utiliza. E então, o que aconteceu, eu disse: tem que ser a prosa. E então, na pandemia, começa-me a surgir todo um mundo ficcional de personagens diversas. Eu estou-me a rir porque depois há pessoas que sugerem rever-se nessas personagens. É um mundo ficcional. É um mundo ficcional. E comecei a escrever contos. Mais tarde, claro, penso publicar, são contos independentes. O que não quer dizer que às vezes algumas personagens, não se repitam.
Mas tudo isto também me surgiu após grande reflexão e sobretudo sobre o mundo das mulheres e muito inspirada na minha avó paterna, que era de uma aldeia da Beira, e que morreu muito jovem e, portanto, ninguém sabe nada dela. No entanto, um dia eu estava nessa aldeia e apareceu um amigo de infância do meu pai que não ia lá há muito tempo e trazia a mãe dele. E a mãe dele olhou para mim, que tinha conhecido muito bem a minha avó. E de resto foi a única pessoa que eu conheci até hoje que conheceu mesmo a minha avó e que olhou para mim e disse que a minha avó era exatamente o meu retrato. Exatamente o meu retrato. Sou a pessoa da família mais parecida com ela. E eu senti aquilo mexeu muito comigo, que havia uma pessoa ali, que já não existia, claro que eu nunca tive a oportunidade de conhecer, mas que era exatamente como eu, e eu tenho o temperamento do meu pai. Para o melhor, para o pior, tenho o temperamento do meu pai. A minha mãe é uma pessoa de influência celta, do noroeste do país, é diferente. E até é loira, de olhos azuis, etc. Como muitas pessoas daquela zona, não é? Tiveram um rei no Suevo, essas coisas. E então comecei, é por essa personagem que eu andei a investigar, porque é curioso, não é? Ela chamava-se Maria Pedrosa, Maria da Conceição Pedrosa. Mas às vezes falam de uma Maria Pedrosa, já me têm falado de uma Maria Pedrosa lá na aldeia, e eu não sei se é a mesma pessoa. E então é a partir desse mistério, o que é que se sabe das mulheres? Porque quando é para falar do meu avô, toda a gente tem histórias. Uns apreciam, outros não apreciam, mas toda a gente tem histórias. E certamente que houve outras pessoas que a conheceram, mas nunca ninguém me falou dela. E depois eu nunca mais vi esse amigo do meu pai, ele já estava, a vida dele mudou muito, ele veio para Lisboa, a Beira era um centro de imigração e, portanto, aquilo foi um momento em que ele quis ir rever os amigos de infância e levou a mãe, que já era pessoa de certa idade, e nunca mais os vi. O que é que sabe da vida das mulheres, não é? Pronto, porque a história tem sido frequentemente o olhar masculino e, sobretudo, a história dos homens. E é a partir daí, de resto, o primeiro conto e começa exatamente com a Maria Pedrosa. Depois hão de surgir outras personagens que têm surgido. Tenho publicado ainda. Agora surgiu uma outra personagem recentemente. Depois não sei como é que vou organizar isso, mas os contos à partida são independentes, que também já mandei para um projeto coletivo, que me tinham convidado para participar, eu mandei ontem, e é uma nova personagem feminina, e enfim, vamos ver o que dá este projeto, mas é curioso que me está realmente a surgir um mundo ficcional do qual eu não estava à espera. De resto, algumas pessoas colocaram uma questão anteriormente, já me colocaram a questão, então escreve prosa, só escreve poesia. Eu disse, eu sou poeta, eu não escrevo poesia, tenho meia dúzia de textos em prosa poética, e é verdade, tenho meia dúzia de textos, mas que gosto deles, até pelo exótico, mas nunca atribuí grande importância à prosa. E agora realmente surgiu-me a narrativa para dizer
outras realidades, não é? Porque a poesia é a síntese e ali há mais detalhe, há mais investigação, há outras coisas. É fantástico. E eu sou sua fã, né? Porque eu estou aqui com você, porque essa ideia de trabalhar os vocábulos, né? É muito Sim, importante. Eu gosto de ler coisas que me desafiem, que me façam sentir, pensar e aprender. Então, quando eu pego aqui o seu livro, né, que ele fica na minha cabeceira e alguns outros, assim, é uma minoria, claro, em que a gente mergulha nas palavras, na história, mas tem muitas coisas que a gente não percebe, aí tem que recorrer ao, ao dicionário, ou então tem coisas, você conta muitas coisas da história também, né, nas entrelinhas, então tem que buscar o que remete àquela história, àquela palavra daquele local. Então é um livro fantástico porque faz a gente, além de absorver, né, a essência poética, mas também analisar e pensar e até querer mais, né? Buscar mais conhecimento, buscar mais informação sobre aquilo que você está citando, que você está falando, e é tudo muito coeso, muito fantástico. Então, eu gosto muito dessa forma de você escrever, e eu acho que indo para o conto, para a narrativa, para a prosa, eu acho que tem tudo para dar muito certo, Rosário, porque o conhecimento que você já tem literário e toda essa pesquisa, né? Porque você não escreve só por escrever, você faz toda uma pesquisa, você linka detalhes, histórias e informações que fazem tudo isso uma grande obra. Então, eu acho muito interessante. E voltando um pouquinho atrás da história do livro, realmente, as pessoas, quando lançam um livro, o leitor e os outros autores, eles querem celebrar com a pessoa aquele momento, né? Então, dar o abraço e receber o autógrafo, mas você não tem ideia de quando chegou pelos Correios a alegria que eu tive de receber também seu livro, mesmo que o abraço tenha sido adiado, mesmo que a sua dedicatória está aqui com todo carinho. Então, aqui assim. Então, assim, para a gente que está recebendo, para a gente que é apaixonado por livro, pela poesia, que admira o autor, é um grande presente também. Então, eu que sempre incentivei as pessoas a estarem nos lançamentos, continuo incentivando, claro, faz parte do meu trabalho, mas também estou já no discurso de assim, quem puder adquirir o livro nesses tempos em que a gente não pode ter esse convívio, é muito importante para o autor e é importante para nós também, né? Preencher um pouquinho esses tempos com uma boa leitura, com uma boa poesia, aquece um pouco a alma e deixa as coisas um pouco mais leves. Então, eu indico mesmo, as pessoas que passam por aqui são convidadas, porque eu admiro muito o trabalho, eu acho que é muito importante, né? Quando a gente vai para uma livraria, são tantos livros, e a gente termina recorrendo sempre àquele nome mais conhecido, aquele autor que a gente já está acostumado a ter todos os livros dele, termina comprando mais um, e perde a oportunidade, às vezes, de conhecer um autor que é tão fantástico, que contribui com a poesia contemporânea absurdamente em termos literários, e que às vezes não é tão conhecido, né? Então, acho que essa nossa troca, essa conversa, essa convivência de estarmos em vários saraus e tertúlias e lançamentos de outros autores e movimentando tudo isso, eu acho que é muito importante. E esse teu poder criativo é uma fonte que não se esgota. Então, estou aqui torcendo para ter esses contos nas mãos, quero muito ter acesso a eles, porque eu acho que com certeza vão ser histórias fantásticas. Obrigada e obrigado por todo o apoio que me têm dado. Agradeço muito. Entretanto, paralelamente, estou a construir um livro de poesia. Quer dizer, eu tenho imensos poemas, mas eu gostaria de publicar um livro onde realmente estivessem poemas inéditos. Eu tenho uma série de poemas inéditos que já fiz, foi do primeiro confinamento. Tenho uma série
E agora estou a construir uma outra série, portanto, agora isto já é outra fase, para que realmente a obra continuarei a publicar, porque tenho imensos poemas para publicar que estiveram em projetos coletivos e alguns faz sentido inseri-los na unidade e conferir-lhes a unidade que sempre tiveram, não é? Porque faziam parte de um conjunto. Outros ficarão porque são muitos poemas, mas gostaria agora que a minha próxima obra poética tivesse pelo menos 80% de poemas inéditos. E tenho, como disse, uma nova fase, tenho poemas realmente muito intimistas, muito intimistas. E para mim são toda esta fase especial da pandemia, em que eu estive a escrever num período de isolamento, em que há muito memória. Vivências há poucas. Há as vivências online e os telefonemas. De resto há a memória, não é? E portanto é uma poesia, tenho poemas que para mim são muito especiais. E portanto é também o meu outro projeto, além deste conjunto de contos que estou a fazer e deste mundo ficcional novo, é também um livro de poesia diferente. Rosário, dentro dessa sua percepção enquanto autora, se dependesse de você, o que mudaria nos tempos atuais dentro do segmento literário? O que você, enquanto autora, sente necessidade? Enquanto autora, é assim, eu sei o que é que eu sei quais são as minhas necessidades, as minhas e de outros autores. Não sei se as editoras neste momento estão em condições, se os editores neste momento estão em condições, porque algo que eu acho que era muito importante e decisivo, e eu conheço pessoas que escrevem de uma forma que deveria ser lida, de uma forma que poderia ser um contributo importante para a reflexão sobre a existência humana. Serem lidos, serem apresentados ao grande público, e à questão material, porque um livro às vezes fica muito dispendioso para os autores, não é? Ou pelo menos para alguns, não é? Mas os autores portugueses realmente precisariam dessa aposta da editora. Agora, eu sei perfeitamente que as editoras, não sei até que ponto não seria possível isto. Para já temos o problema da poesia, a poesia não vende. Mas nunca vendeu, não é de agora, não é de agora. A poesia nunca vendeu. Portanto, os poetas sempre tiveram pequenas tiragens e sempre foi difícil vender. Até que ponto as editoras, que têm sempre, normalmente, uns autores e mais ligados à prosa, que vendem muito, não é? Investirem uma parte dos seus lucros na divulgação da poesia, porque nós temos autores muito, muito importantes e que podem não estar a ser revelados e apresentados como mereciam,
e isso, inclusive, pode ser importante para a nossa identidade cultural e para a nossa história da literatura. Agora, se calhar não neste momento, porque eu penso que todas as editoras, se calhar mesmo aquelas maiores, sofreram dificuldades com toda esta fase, que é uma fase de um ano, não é? E agora as pessoas, se calhar, não vão de repente começar a comprar livros, porque nós estamos também com um problema económico muito sério no país, não é? Pronto, podia dar-se o caso, pronto, agora desconfinamos, agora é que as editoras vão vender. Eu não sei se isso vai ser possível, eu gostaria muito. Vamos ver a Feira do Livro, vamos ver que eventos poderão ser feitos, mas é um setor, realmente o setor editorial é um setor que está muito afetado, e os autores e os livreiros, etc., por aí fora. Mas, em termos de ideal, seria realmente aproveitar, retirar talvez uma parte da margem de lucro com aqueles autores que vendem muito e tentar com isso divulgar alguns poetas e investir na poesia, porque realmente já se sabe que não se vende. No entanto, também cabe aos professores de português e aos outros motivar os jovens para a poesia e ensiná-los a ler poesia. Ensiná-los a ler poesia. Porque a poesia também não se vende, porque às vezes as pessoas não sabem ler poesia. Eu, como tive muito bons professores, tive a sorte de, à minha maneira, porque também cada um lê a poesia à sua maneira, conseguir ler alguma coisa. E devo-lhe dizer que neste tempo de pandemia também me senti, às vezes, muito em baixo. E a minha salvação foi a poesia. A generosidade de alguns poetas que tiveram a coragem de manter salas de poesia diariamente. E, por exemplo, estava a falar do poeta Artur Santos. Tem uma sala de poesia diariamente. Tem sido um grande alento tem-me dado um forte alento. Mas há também outras, pronto, há outras, não estou, há outras salas, pronto, que têm pequenas intervenções, mas é o momento da poesia. E a poesia é a espiritualidade, é o homem no seu interior. E portanto, pode, no meu caso, preenche um grande vazio. E, portanto, eu escrevo poesia, mas eu vou ler os outros poetas ou ouvir para ter força, para continuar, não é? Para aumentar a minha resiliência. Como agora se fala muito desta palavra. Mas é exatamente isso que você fala, é estar, né, entre poetas e a gente ler a poesia, independente de ser a nossa ou de outros. Realmente a poesia ela aquece a alma, né? Ela dá um conforto para a gente. E só quem gosta de poesia, quem é poeta, entende um pouco disso. Ou não precisa nem ser poeta, quem gosta de poesia entende o que a poesia faz dentro da gente, que transforma e como a gente sai leve depois desses encontros. Então, eu acho muito, muito importante. E isso que você está falando também é uma coisa até engraçada. No Brasil, quando nós começamos a estudar literatura desde pequenininhos, 6 anos, 7 anos, é a poesia que é a primeira a ser introduzida, né, no currículo. Então, principalmente a poesia portuguesa. A gente começa a estudar Camões com aquelas palavras dificílimas dele, Fernando Pessoa, e às vezes a criança não tem entendimento ainda para absorver aquilo.
e vai criando um certo distanciamento da poesia justamente por causa disso, porque acha tudo muito difícil, acha que a poesia é difícil, que ela não consegue compreender. Aí, depois de muitos anos, quando já está mais maduro e já conhece a outra forma, né, de perceber o que é um poema, o que é a poesia, aí uns adoram e outros odeiam. Então, eu acho que é necessário realmente ter esse trabalho de mudança, né, do ensino, para que os pequenininhos, agora no Brasil já está acontecendo um pouco isso, eles estão começando muito com os arcais, com poetrix, né? Que é para os pequenininhos já começarem a ter aquele contato, mas com coisas que eles entendam, compreendem, e não ser aquela coisa tão cansativa e exaustiva. E depois, então, quando a pessoa fica mais velha, adolescente, ou enfim, já entra num mundo um pouco mais complexo, que seriam Camões e todos os outros que seguem, né? Exato. E os alunos mais pequeninos, eu tenho essa experiência porque eu tenho pouca experiência de quintos e sextos anos, mas a pouca experiência que eu tenho revelou-me que eles gostam de poesia, os pequeninos gostam de poesia. Não sei depois o que é que se passa ao longo, quando eles chegam ao secundário, e eu estou só com o secundário, mas já tive essa experiência dos meninos pequeninos. Não sei se é porque vão fazer exame sobre poesia, não é? Não sei se é a questão do exame e porque têm que fazer testes sobre os poetas, etc. Não sei se é isso. Que às vezes alguns não gostam tanto, mas há outros que gostam. Eu já tive grandes debates com alunos a propósito do Alberto Queiro de Fernando Pessoa. E claro que é um autor fantástico, o Fernando Pessoa e os heterónimos, exatamente para os alunos até poderem olhar um bocado para dentro e debater, não estar de acordo, achar que há contradições, que há contradições, que os poetas contradizem-se muito, etc. É um autor fantástico para a educação emocional e intelectual dos jovens. Muito. E eu acho engraçado isso, né? As livrarias quase não vendem livros de poesia. Existem inúmeros poetas fantásticos espalhados no mundo todo, de renome, inclusive. A produção literária de poesia é absurda e é muito consumida, e a mídia mesmo, ela não dá esse espaço, ela não dá essa abertura, as próprias editoras não conseguem, né, fazer com que a poesia fique quase no primeiro patamar, que é onde deveria estar, porque nos bastidores a gente só fala poesia, a gente respira poesia, a gente consome poesia, e é uma coisa realmente do mercado que até hoje eu também não consegui entender, mas essa sugestão seria muito válida, né? Haver mais a união das editoras, mais festivais ou feiras literárias, unindo só os poetas, os autores que escrevem poesia, para que a gente pudesse ter realmente, né, um espaço maior e os jovens consumirem mais e conhecerem mais, porque existem fantásticos poetas espalhados pelo mundo todo, e contemporâneos e antecessores a eles, enfim. Rosário, a gente tem um papo assim que já eu poderia ficar com você a tarde inteira batendo papo. Já temos quase uma hora de vídeo. Também já não temos há muito tempo. E para você também que tem seus atributos, eu queria fazer o seguinte: pedir para você fazer uma ou duas leituras do que você tiver vontade. Só me dizer quem é que te inspira e se tem algum livro que marcou a sua vida. E depois você faz uma leitura, a gente faz a última pergunta e encerra. Assim, muitos livros marcaram a minha vida. Até o meu pé de laranja Lima, de Gemar Vasconcelos, que eu li quando era muito jovem. Eu lembrei-me porque em alguma tertúlia alguém falou, eu digo, o meu pé de laranja Lima. Pois é.
Já tive uma aluna que leu este ano para o projeto de leitura. Mas a Marguerite Duras, portanto, uma autora francesa, marcou-me, sobretudo na sua obra O Marinheiro de Gibraltar. É uma narrativa, para mim, fantástica, muito marítima, fantástica, e claro, o Memorial de Convento, José Saramago, também foi uma obra que me marcou, embora eu também goste muito do Amor de Perdição, passado no Espaço da Beira, não é? Também porque se calhar conheço os locais, Castro Daire, já estive mesmo ao pé da casa do fidalgo de Castro Daire, passei na quinta, onde estava lá o ferrador, etc. Portanto, todo aquele ambiente da Beira que eu conheço e eu gosto muito do Amor de Perdição. E exprime bem, se calhar, de alguma forma, a relação do povo português com o amor, em relação ao amor, que é um povo muito apaixonado, muito exaltado a esse nível. Não é como se calhar os povos latinos todos. Agora, Padre António Vieira, o Sermão de Santo António aos Peixes, é uma das matérias que eu gosto mais de lecionar como professora. Cesário Verde, não é? Pedro Homem de Melo, Raul Brandão, não há. Eu acho que do século XX nós temos um memorial de convento, não é? Mas depois todos os poetas, uns fui conhecendo, outros conheci só a obra, marcaram de alguma forma, não é? Eu queria te fazer uma última pergunta para a gente encerrar com suas leituras, tá? Não sei Sim. se você vai ler um ou dois poemas. A minha última pergunta, e também antes dela, agradecer a todos que estão nos acompanhando. Rosário, foi um papo assim fantástico, a vontade de passar a tarde toda numa esplanada, tomando café, conversando com você, como sempre. E te agradecer pela gentileza desse tempo aqui com a gente. Muito obrigada. E quem quiser adquirir o livro da Rosário, tem a página dela no Facebook, quiser acompanhar os poemas, a gente colocou aqui na descrição, Facebook Rosário Pedroso em Poesia. Não perco, porque realmente é uma autora que alimenta e aquece a nossa alma. Rosário, qual seria a pergunta que você gostaria que lhe fizesse e como responderia? A pergunta que gostaria que me fizessem já me fez. Que solução, que apoio se poderia dar aos poetas? Porque há muitos que realmente têm uma excelente qualidade e não estão a ser divulgados. E não estão a publicar. E, portanto, incentivo à publicação, claro, compreendendo que não é nesta fase que se calhar isso vai ser possível, mas que era bom que fosse possível. E também, como divulgar? Se calhar é mais fácil as editoras ajudarem-nos do que sermos nós a contatar os órgãos de comunicação social. Mas os novos poetas, eu falo mais dos poetas porque eu considero-me poeta, mas os novos escritores, se calhar precisavam mais do apoio da televisão. Das horas mais nobres, daqueles canais que são mais visionados. E isso era muito importante. Pequenas entrevistas, 5 minutos, 10 minutos,
Pronto, porque eu tenho observado que há comentadores, temos muitos comentadores, felizmente, e alguns até apresentam livros, mas são livros de algumas editoras, de alguns autores particulares, e já é bom que apresentem esses. Mas era muito importante todas as editoras realmente que pudessem colocar lá os seus livros também. É assim, os autores têm que chegar ao grande ecrã. Têm que chegar ao grande ecrã. E isso eu penso que só pode ser com a ajuda das editoras, porque é mais difícil individualmente conseguir-se. Porque há muitas rádios locais, também seria importante as rádios nacionais, não é? Seriam importantes as rádios nacionais, porque se calhar essas rádios locais, depois as audiências são os outros poetas, não sei. Não tenho bem noção de qual será o leque de audiências. As rádios nacionais seriam muito importantes. Eu já fui por 2 vezes, mas não me apercebo que vá lá muita gente. Lá, de vez em quando lá escuto, foi um escritor, esta rádio, etc., por aí fora. Mas sim, são mais acessíveis do que a televisão. É um mundo inacessível, sobretudo para pessoas que estão agora a publicar. Eu escrevo há muito tempo, mas comecei a publicar a sério tarde, não é? Se calhar tarde, mais tarde, não é? E isso era muito importante. Isso é muito importante. Portanto, nós conseguirmos publicar, termos apoio, o apoio das editoras para publicar, nem que fossem feitas menos exemplares, porque também há editoras que só fazem a partir de um determinado número de exemplares, porque pode-se sempre reimprimir uma obra, e depois a comunicação social. Mas é a televisão, não é? E pronto, são estas as minhas maiores preocupações, é realmente as pessoas poderem publicar e poderem divulgar, chegar ao grande público. Perfeito. Estou totalmente de acordo. Quem sabe, né? Hoje a gente consegue unir forças e fazer uma revolução. É verdade. Deixa-me pensar como quem brinca às escondidas, na encruzilhada do cerro esmaecida. Sonha-me uma liberdade de pensar, sentado ao sol nas colinas, sabor cego de mar, dedilhado de arméria. Deixa-me abrasar o odor sufocante dos laranjais da Andaluzia, a água cálida que me varre os pés, desejar um mar sem marés, nos dias de alegria. Não cales a criança inconformada à sombra vaga. Permite que o som grave e aveludado do contrabaixo possa devir melodia divina, toque suave da campina, na madrugada rubra silenciada, para ressentirmos a alma da árvore. Este é o poema Deixa-me Pensar. E agora eu tenho aqui um outro poema que é Dizer. Dizer pedras que rolam pelos muros abalroados, um salpicado de esperança, a embater no cais, o corpo perfumado. Dizer ervas que crescem exaltadas à saída do paraíso. Dizer o efeito do escopro no pinho, o trabalho brusco de amassar o pão. Dizer que as árvores se revigoram, os passantes, os pólenes, o silenciamento, aromatizados por fortes ventos. Dizer que o céu cinzento é o grande triunfo do carinho amarrotado, que já não há milho nas leiras, que as aves de rapina ficaram mansas. Dizer a insuportável, difusa nebulosa
e a estrela que há de surgir. Obrigada, Adriana.